vision. A paz do Senhor, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem acompanhou o segundo estudo sobre a Carta aos Gálatas, bem sabe que foi enorme, né? 30 minutos de vídeo. Eu peço até perdão por aquela duração toda de vídeo, mas foi muito grande. E enfim, se eu fosse parar para analisar os contextos do segundo estudo passado, rapaz, daria muito minuto, daria em torno de 40 minutos a 50. Aí por isso que eu li até algumas partes meio rápidas para logo concluir, porque eu estava fazendo um estudo muito longo. Porque se você for observar, o estudo que eu tenho que trazer para o canal é tipo um estudo um pouco não de versículos após versículos, porque estudos de versículos após versículos vai dar, se eu fosse analisar, daria uma hora contada. Se fosse analisar por cada pontinho, daria quase uma hora. Aí hoje vai ser, e o estudo hoje vai ser diferente. Quer dizer que vai ser diferente do estudo passado? Não vai ter a leitura? Vai sim. Alguns versículos nós vamos ler, porque cada versículo, cada parte do capítulo tem uma divisão. O versículo fala sobre aquele capítulo todo, sobre aquela frase toda. Aí hoje vai ser essa leitura, mas vai ser uma leitura praticamente mais óbvia e para abrir o nosso entendimento mais com facilidade. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje quero te apresentar o terceiro estudo sobre a Carta aos Gálatas, em nome de Jesus. No capítulo 3 de Gálatas, vemos Paulo falando sobre como é impossível sermos justificados através da lei, comparando a lei com a fé de Abraão. A lei, como você aprendeu bem no vídeo passado, é essas leis aí mesmo. As leis mosaicas, as leis de Moisés, as leis que os judeus seguem. Então, é impossível nós sermos justificados através da lei. Porque se você for analisar, Abraão não foi justificado pela lei, e sendo que a lei no tempo de Abraão não existia. Depois que Abraão fez a vontade de Deus, que foi justificado não pela lei, porque não existia, mas foi justificado pela fé. E é o ponto que nós iremos frisar nesse estudo de hoje. A insensatez dos Gálatas, versículos 1 ao 5. Abraão foi justificado pela fé, 6 ao 9. Não podemos ser justificados pela lei. Para que serve a lei? A fé é maior que a lei. Todos esses pontos iremos frisar nesse estudo de hoje, em nome de Jesus. A insensatez dos Gálatas, que está escrito nos versículos 1 e 2, que diz: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Interessante, né? Olha, Paulo dando esse ensino para os Gálatas. Será que eles receberam o Espírito Santo pelas obras? Será que eles receberam o Espírito Santo pela lei? Será que eles receberam o Espírito Santo por seguir as tradições dos judeus? Não. Isso é um argumento bastante nocivo e bastante explícito para a nossa vida. Eles receberam o Espírito Santo pela fé. A fé é por Cristo Jesus. Assim eles receberam o Espírito Santo. Esse é o argumento que Paulo está repassando para os Gálatas. Que não foi o Espírito Santo que receberam pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Que foi o Espírito Santo que Cristo Jesus tinha dito que ele vai subir para o Pai, mas ele tinha prometido quem? O Consolador, para consolar nossas vidas. Aonde nós vamos, o Espírito Santo está conosco. Para onde nós iremos prosseguir, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nunca vai nos deixar tristes, abatidos. Ou seja, ele nos consola, nos traz alegria, nos traz ânimo para nós continuarmos a jornada. É esse Espírito Santo que nós temos, que nós recebemos de Cristo
Jesus. Um dos argumentos que Paulo usa para mostrar o quanto isso era sem sentido era justamente o fato de que eles não haviam precisado da circuncisão, de nenhuma ligação com a lei, para receberem o Espírito. O simples fato de terem fé, de aceitarem que Jesus é o Cristo, que foi crucificado para pagar um alto preço dos pecados deles, foi suficiente para que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo mediante Cristo Jesus, o nosso Salvador. E daqui a pouco vamos analisar o texto de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Ou seja, nós recebemos o Espírito através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não recebemos o Espírito Santo através de boas obras, através de nós sermos bonzinhos. Porque se nós for entender, não existe nada bom em nós. O que habita em nós é impureza, ira, todo tipo de ruindade habita nos seres humanos. E por isso que nós vivemos aqui na terra, nós vivemos, nós nascemos do pó, justamente isso, que nós não somos nada, para dizer que nós somos passageiros, para dizer que nós somos pecadores. E os cristãos, quer dizer que os cristãos não vão ser salvos porque são pecadores? Não, os cristãos já são justificados por Deus. Os cristãos, eles já têm o sangue de Cristo já justificado neles. Ou seja, Cristo paga um alto preço por eles. Quer dizer que é só os cristãos que vão ser salvos? Não, mas aqueles que aceitam a verdade, que a verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem aceita Jesus recebe a verdade é Cristo, é a graça. E essa graça vai aparecer para ele como alegria, paz, paciência, longanimidade. Espírito Santo. O Espírito Santo vai adentrar nele quando ele receber a Cristo como suficiente Salvador. E irmão, como é que eu recebo Cristo como único e suficiente Salvador? Quando eu confesso o Senhor Jesus como o meu Senhor Salvador. Quando eu creio no coração e confesso com a boca e digo, eu aceito Jesus como o suficiente Salvador. E daí sim, desde aquele dia vai ficar marcado e eu me converto, eu me torno um cristão e eu sou salvo mediante a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o Espírito Santo, que na qual o selo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. O que é penhor, irmão Janjal? Garantia. Ou seja, Cristo nos garantiu o Espírito Santo, que até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós recebemos o Espírito Santo, o Consolador. Nós temos o Espírito Santo que nos faz vencer e nos dá ânimo para nós prosseguirmos dia após dia na nossa vida diária. Porque você viver é difícil. Porque todos os dias temos uma guerra a ser enfrentada. Todos os dias temos um gigante para nós enfrentarmos. E todos os dias temos que ser um Davi para enfrentar os gigantes. Porque são muitos, não são poucos, são muitos. E esses muitos gigantes, tem alguns que vêm para até mesmo derrotar nós. Exatamente, derrotar nós. E nós temos o Espírito Santo que está em Davi, que estava em Isaías, que estava em Jeremias, que estava em Moisés, que estava em Paulo, que estava em Pedro, que estava em Tiago e que estava em João. Esse Espírito Santo que está em nós. Ele que nos dá ousadia para enfrentarmos as trevas. Ele que nos dá ousadia para enfrentar o mundo. Ele nos dá ousadia para nós proclamarmos as virtudes de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para os Gálatas. Vocês não receberam o Espírito Santo de Deus por obras. Não, mas foi através de Cristo Jesus, mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Se vocês recebessem o Espírito através das obras, Cristo não teria sido crucificado e nem morto. Ou ele teria descido lá do madeiro. Mas não. Recebemos o Espírito Santo através de Cristo Jesus. Vamos para um ponto bastante interessante. Justificação. Para entendermos o argumento de Paulo, precisamos entender
o que é a justificação e as referências que Paulo está fazendo. Aqui é no versículo 8, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. E Abraão, através da vida de Abraão, seria abençoado todos os povos. Entendi nada. Não entendeu? O que é a justificação? Vamos lá. Diferentes linhas teológicas concordam que a justificação é um processo jurídico, judicial, pelo qual uma pessoa pecadora é declarada como justa diante de Deus. Bom, eu frisei bastante nesse ponto sobre a justificação para nós entendermos realmente, verdadeiramente, que a justificação é, por exemplo, quando você está lá no judicial, no processo que você foi encaminhado, alguma coisa que você fez e você está lá com o seu advogado e você está também do outro lado, as pessoas que estão contra ti, está também do outro lado lá. Aí o juiz diz assim: que argumento você apresenta para você ser totalmente livre? Você vai apresentar os argumentos que eu não fiz isso e aquilo. E aquela pessoa vai dizer: não, mentira, ele fez isso e fez aquilo. Aí o juiz pergunta: você tem provas? Não. Aí você sai daquela audiência já. Glória a Deus. Fui considerado como justo, como inocente. Saí daquele processo. Ganhei aquele processo. Venci aquele processo. É assim os cristãos são perante Jesus Cristo, justificados. Mas nós não somos justos, não somos pessoas dignas da presença do Senhor. Mas que você acabou de dizer, irmão Genival, que nós somos justos através de Cristo Jesus, que do próprio Deus nos justificou. Calma. Porém, Cristo, com a sua obra na cruz, paga o preço requerido pelos nossos pecados. E através da fé nele, recebemos benefício da justificação. Através da obra da cruz, recebemos a justificação, benefício. A justificação é isso, exatamente isso. E eu achando que eu estava estudando esta palavra, eu achando que justificação. O que é justificação? Não entendia nada. Mas Deus abriu meu entendimento e eu entendi. Justificação é isso. É quando nós, aos olhos de Deus, nos mantemos justos. Justos porque nós aceitamos a Deus como o único sustento salvador. Porque quando nós não somos de Cristo, somos injustos. O que é injusto? Somos contra o divino. Somos contra Deus. Ou seja, nós não fazemos a vontade de Deus. Para você se tornar justo é quando você resolve tirar aquilo tudo para servir o Senhor Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. Quando a Escritura previu isso? Referências mais lógicas e claras. Quer referências? Quer Bíblia? Pois vamos para a Bíblia. Era isso que Paulo estava dizendo para os Gálatas. Por isso que Paulo ele faz uma menção, uma referência de Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa referência que nos mostra acerca da justificação. É aqui que comprova que Abraão já estava sendo justificado por Deus. Sim, irmão Genival, mas não é pelas obras, não, pela fé. É nesse momento que comprova que Abraão creu em Deus. É por isso que isso lhe foi atribuído, de crer no Senhor, de crer num Deus tremendo, de crer no Deus que poderia fazer mais pela vida de Abraão. Deus faz essa promessa, que através dele, muitas nações serão benditas. Exatamente.
muitas famílias seriam benditas. Uma outra referência explica acerca de justamente da fé necessária para a obediência e não das obras da lei. Vamos a esse ponto claro. Gênesis capítulo 22, no versículo 18, que diz assim, ó: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deixa eu contextualizar. Aí você vai me perguntar, mas você está usando versículos isolados. Não. Não é versículo isolado. Não. Eu afirmo isso para você, que não é versículo isolado. Deixa eu dizer o contexto. Aqui é na parte que todo mundo conhece, até quem não conhece, ou seja, quem não é cristão, até mesmo conhece, de Abraão. Quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Exatamente isso aí. Bom, nesse momento que Abraão está indo, o menino dele pergunta: ô Abraão, ô pai, cadê o cordeiro para ser crucificado, para ser morto? Cadê ele? Abraão: meu filho, você é o cordeiro. Imagine só Abraão deitando o menino. Abraão pegando o menino e deitando ele naquele canto lá. Ele estende a faca. Outra tradução diz faca, mas a antiga tradução diz cutelo. Quando ele estende a faca ou cutelo, Deus: Abraão, não estenda a mão sobre o menino. É naquele momento ali que Abraão é justificado. Exatamente. É naquele momento ali que Abraão é justificado pela fé e não pelas obras da lei, porque naquele tempo não existia. Você bem frisou, não foi agora? É exatamente isso aí. Você acabou de ouvir que Abraão foi justificado naquele exato momento. Abraão não necessita ser circuncidado, não necessita de leis para que uma pessoa seja aceita por Deus. Exatamente. Justificação é quando uma pessoa é aceita por Deus. Por que a lei não justifica? Eita, agora é um ponto bastante interessante. Paulo afirma que a lei não serve para justificar ninguém. A lei não serve para justificar para ninguém. Mas por que existe a lei? Calma, vamos chegar nesse ponto. Gálatas capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: é evidente, é claro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deixou claro? Justificação. Justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Exatamente. E Abraão foi justificado pela fé. E nós somos justificados também pela fé. Por isso que nós somos considerados justos aos olhos de Deus, porque nós cremos pela fé que Deus ressuscitou Cristo dos mortos e que Ele ressuscitou e que Ele subiu ao céu e Ele intercede por nós e Ele vai voltar para nos levar para junto de si. É esse Jesus Cristo que Ele nos apresenta, que foi através de Cristo que Ele pagou um alto preço para nos trazer salvação e vida eterna. E a justificação é nisso. É quando eu creio no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele ressuscita. É essa justificação, é esse empenho, é essa fé que eu acredito. E é esse ponto que eu friso. Eu sou justificado quando eu creio em Jesus, o ressuscitado. Mas também no versículo 17 e 18 tem outras referências, que diz assim: e digo isto, uma aliança já, e digo uma só, e o seu descendente, olha, digo isto, uma aliança já anteriormente já confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Olha aqui, ó, frisa bem, ó,
no versículo 17, na parte C, que veio 430 anos depois de 430 anos, aí sim, veio a lei. Claro, óbvio e interessante. É exatamente isso. Na verdade, depois de 430 anos, aí sim, as leis de Moisés chegaram. Mas ainda não completei ainda a mensagem. Ainda não completei o estudo. Olha aí, ó. Então o argumento de Paulo fica claro. É evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus. A justificação já havia sido declarada como fruto da fé na vida de Abraão. Ótimo. Agora chegamos no ponto que você estava doido para ouvir. Para que a lei serve? 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 Bom, é para que foi feita a lei se ela não serve para nós sermos justificados por Deus. Não disse nada. Pois vai saber agora. Abre aí Gálatas, capítulo 3, no versículo 19, que diz assim: logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Exatamente. Você não entendeu? Eu vou ler de novo. Para que a lei foi acrescentada? Por causa das transgressões. O que é isso? A lei foi acrescentada, foi escrita para reconhecer que nós, eu e você, somos nada. Somos nada. Mas um justificado qualquer por Deus. Qualquer não. Justificado por Deus. Essa lei foi para dizer que você é pecador. Foi para dizer que você não é nada. É essa lei que mostra que, sabe aqueles mandamentos? Para dizer, você como ser humano, você como obediente a Deus, você não consegue obedecer tudo. Deixando claro, para Abraão ser justificado por Deus, não disse isso. Lembrei agora, foi preciso obedecer. Você precisa obedecer à voz do Senhor, para que o Senhor ele venha fazer algo grande na sua vida. Você precisa obedecer. É esse ponto que eu tinha que frisar aqui, eu tinha esquecido. Mas voltando. Exatamente, as leis foram feitas para dizer que nós não somos nada. Ou seja, é tudo que nós somos, mediante a lei, somos miseráveis. Não conseguimos cumprir uma lei completa. Não conseguimos. Aí, mas se não existisse a lei, não haveria pecado. Porque transgressão é pecado. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, se eu entendo aqui que a lei é para mostrar que tem um pecado, e se não existisse a lei, porque não tinha pecado? Ficou claro? Logo a lei veio que os pecados da humanidade ficassem à mostra, se tornassem claros. Com isso, a declaração de que a lei nos conduz a Cristo fica mais fácil de ser entendida, compreendida e mais fácil de interpretação e mais fácil de obedecer. Entendeu, né? Era este ponto aí que eu queria frisar. Aí vamos para o último ponto, o último dos últimos. Filho de Deus pela fé. Bem no finalzinho, Paulo conforta a igreja. Versículo 26 de Gálatas, capítulo 3. Diz assim: pois todos vocês
são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você sabe como eu falei? Somos filhos de Deus, mediante Jesus Cristo, por meio da fé que nós temos. Quem não tem fé, quem não é cristão, não é filho de Deus. Sinto muito. Mas é a palavra que está sendo pregada. E é essa palavra que está sendo ensinada. Não para condenar você, mas para que você conheça um meio de verdade, para que você possa entender que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. João 8,32. É só Jesus Cristo que é a verdade, o caminho e a vida. João 8,32. Conhecereis a verdade os libertará. A verdade é Cristo, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, e é Cristo, 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 Cristo. Tudo é Cristo. Só conseguimos obter a salvação através de Cristo. Aí você me diz, mas tem outros caminhos também que conduzem à salvação. Mentira. Mentira. Não existe outro caminho que conduz à salvação a não ser Cristo. Mas eu conheço um cara ali que ele disse pra mim que se eu fazer essa obra aqui eu vou ser salvo. Mentira, porque a obra não salva. Você aprendeu no capítulo, no estudo passado, do capítulo 2. Você aprendeu. Isso faz com que entendamos que não somos dignos por conta daquilo que fazemos ou das nossas obras. Não nos tornamos justos porque cumprimos ritos e cerimônias. O que é rito e cerimônia? Porque estamos na casa de Deus, porque pregamos a palavra, porque louvamos o Senhor, porque fazemos o bem. Não. Somos justos pois cremos que Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Exatamente isso. Olha aí, ó. Expositei muito sobre este ponto e ainda mais. 27 minutos. Você tá vendo aí? Imagine se eu lesse de versículo após versículos. Quando é que dá? 27 mais 27 vai dar em torno aí de 54, né? 54 minutos. Eu disse, quase uma hora. Pelo amor de Deus. Sem contar que tem as vinhetas que é do começo até o final, que dá em torno de 20 segundos. Exatamente. Era este estudo que eu queria trazer para vos aprender. Eu também aprendi. Se eu não tivesse aprendido, não tinha trazido esse estudo para vocês. Amém? Eu deixo só uma mensagenzinha bem óbvia, bem interessante, para nós guardar para o nosso coração. Que além desse estudo, é para nós praticarmos também. Colocarmos o que nós aprendemos nesses ensinos em prática. O que é que eu faço? Eu vou pregar para quem não é cristão sobre Cristo, porque eu não quero ser egoísta, ter a salvação apenas só para mim. Vou também mostrar a salvação para ele. Amém? Fique com este estudo, capítulo 3, que Deus te dê um dia maravilhoso. Eu não sei que hora você está assistindo, se é à noite, de tarde, de dia, de madrugada, não sei. Mas que Deus te abençoe a sua madrugada, a sua manhã, a noite, a tarde. Que Deus vos abençoe grandemente. E obrigado por ter chegado até aqui, ter suportado todo. Pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo, galera do YouTube. Fui!